sabem que Deus tem uma porta de propósito para você, propósito de vida. Quantos de vocês creem nisso? Você crê nisso? Você acha que Deus tem um propósito de vida para você? Eu também creio. Agora eu quero que você tenha uma certeza: o diabo, o inimigo das nossas almas, sabe o que ele faz? Ele tem uma esfera, eu estou aqui só querendo que você imagine comigo, uma esfera de aço que ele joga nessa porta de oportunidade da sua vida. Ele jogou essa esfera pesada, 200 toneladas, sei lá quantas toneladas, uma esfera de aço sólido, foi jogada à porta do propósito da sua vida. E vai depender de mim, de você, tirá-la da frente, para que o seu propósito então possa ser vivido. Você sabia disso? O diabo tem tudo a ver com o processo inverso que Deus planejou, reservou, projetou, idealizou para você. Eu não vim aqui falar do diabo hoje, eu só estou estabelecendo uma verdade que eu sei que acontece na nossa vida. Ele é o inimigo das nossas almas, ele é o inimigo daquilo que Deus tem para nós. E se Deus tem algo para nós, Ele vai lutar com todas as forças para desviar, porque é esse o trabalho dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar o teu propósito, a tua vida, a tua visão, aquilo que é de bom para você. Ele veio para matar as suas ideias, para destruir aquilo que você até idealizou, conforme a Ju estava falando com vocês, tá? E veio para destruir tudo que você está construindo. Então, por isso a gente tem que tomar conta dessas coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Deus traz você para um culto de manhã para aprender. Diga assim comigo: eu quero aprender aquilo que o Espírito Santo tem para mim hoje. Amém? Eu também. Tem uns versículos que eu vou ler aqui em Mateus 7, 16 a 24, que fala sobre algo que Jesus chegou e falou para os seus discípulos, e está lá em Mateus, né, como nós vemos aí, Mateus 7, eu não vou ler todo o contexto, todos os versículos, mas depois eu aconselho você a trazer sempre um caderninho de anotações, para valorizar aquilo que Deus fala com você. Deus fala com você, e quando Deus fala com você, a gente tem que valorizar aquilo que Ele fala. E como eu valorizo? Anotando, escrevendo, né? Para que eu não esqueça. Um dia lá na frente eu vou ter que ler isso de volta. E a palavra de Deus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ele continua: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras, essas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí está a tradução de iniquidade. Essa palavra iniquidade aqui, ela é usada do grego, tá? E a tradução dela, nos manuscritos, é essa aí: iniquidade, a condição daquele que não cumpre a lei, não cumpre o ensino, o ensinamento, porque não conhece a lei. Então, por ignorância, né? Nós muitas vezes descumprimos uma lei por ignorância. Quem já saiu do país, teve que dirigir e entrou na estrada, de repente você estava numa contramão sem saber, sem perceber, porque você não conhecia a lei daquele país, porque transgride a lei, né? Por consciência,
própria, então a pessoa conhece a lei, mas a transgride, e por desprezo e violação, isto é, não dá valor para aquilo que é certo, que aquilo que é correto. Então, vive ignorando a lei e a disciplina. Esse é o entendimento da palavra iniquidade segundo a Bíblia. A gente está aí nos dias de votação, de campanha política, e é o que você mais ouve, não é isso? As pessoas falando de leis, falando de coisas que a gente precisa fazer, que não foram cumpridas, que precisa ser cumprida, e eu prometo isso, prometo aquilo, e quando você vê, 4 anos depois, 6 anos depois, 10 anos depois, você olha para trás e fala, onde estão aquelas promessas? Onde estão aquelas palavras que foram lançadas? Aquilo que foi determinado, aquilo que foi estabelecido. Ontem eu estava esperando a Ju, aqui no shopping, e enquanto ela entrou, eu fiquei no carro com o Lute, batendo um papo, né? Papo com criança é assim, ó, pai, e ele está lá, batendo um maior papo com o Lute. Ele está, não, pois é, pai, e não sei o que, e eu falando com ele na frente, eu não sabia que ele estava no joguinho lá atrás, né? Não, e ele respondia tudo pela metade, eu olhei, eu falei, você está com o joguinho, você não está conversando comigo, né? Daí a gente bateu um papo, conversou, mas enquanto isso, eu não estava estacionado, eu estava parado dentro do carro, com o carro ligado, e tinha aquelas vagas de idosos, né? Vagas de idosos. Eu não sei se é lei ou não. O fato é que eu vi os idosos parando ali, um com 35, outro com 40, outro com 50. Eu vi idosos até de 20 anos parando naquelas vagas. E eu estava pensando nessa palavra e falei, Senhor, o que é esse negócio de lei na nossa nação, né? Como que a gente estabelece isso antes para nós mesmos? Nós sabemos que o Brasil enfrenta essa crise de identidade, gente. O Brasil está num crescimento econômico, é claro que os níveis hoje, e os matemáticos, e os autores da economia, mostram que o Brasil está numa decadência de crescimento no geral, mas a economia brasileira tem se fortalecido, então o Brasil vive essa crise de identidade. As pessoas dentro das suas casas enfrentam essa crise de identidade, porque antes não podiam e agora podem adquirir algumas coisas, e nós, dentro da igreja, também enfrentamos uma crise de identidade. Onde você vira, tem uma igreja. Nós aqui ao redor, se nós olharmos, nós podemos contar 4 ou 5 igrejas, num raio de menos de 1 quilômetro. 4 ou 5 igrejas. E o Brasil passa por essa crise de identidade para reconhecer e entender, viver e agir segundo o propósito de Deus, daquilo que lhes é ensinado. Bom, queria só estabelecer isso com vocês antes de dar continuidade, porque Deus nos dá uma identidade, e dentro dessa crise de identidade, a gente precisa buscar esse propósito de vida para nós. Olha aqui, ó, toda transformação é restauração. Deus está mudando você ou sua cidade. Quer restaurar seu compromisso original. E aí eu coloquei aqui, eu pareço um ser restaurado? Queria que você fechasse seus olhos aí por 15 segundos, mais ou menos. Não vou contar. Mas feche os seus olhos. Eu vou te fazer uma pergunta. Como você... Tem alguns que já estavam com os olhos fechados, só estou fazendo a pessoa entrar em concordância com você, tá bom? Você que está aí com seus olhos fechados, eu queria que você se imaginasse uma pessoa restaurada, tá? Imagine-se aí, uma pessoa restaurada, plenamente satisfeita, vivendo na abundância do Senhor. Como você seria? Deu para imaginar? Eu te dei poucos segundos, né? É para você não ficar, senão você vai ficar até chateado comigo, né? Mas é tão gostoso você se imaginar uma pessoa plenamente saudável. Você vai levantar com vigor, você vai levantar com energia, você vai levantar sem bocejar, ou bocejando, né? Você vai levantar com saúde, plenamente saudável. Uma pessoa plenamente saudável emocionalmente, sabendo quem ela é, como ela foi criada por Deus, para que ela foi criada, por que ela foi criada, o que ela vai fazer, o que ela irá fazer no seu dia a dia, plenamente estável, tranquila. Uma pessoa restaurada espiritualmente, consciente, plenamente consciente, de que os seus passos nessa terra seguem um propósito e o destino que Deus planejou
e a orientou segundo o Espírito Santo na vida dela. Uma pessoa restaurada vive assim. E a pergunta que não quer calar é: por que eu não consigo viver assim? Por que todos os dias eu tenho que enfrentar uma consequência da iniquidade, seja da minha mesma ou da iniquidade dos outros? A palavra de Deus nos diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós sabemos que vamos enfrentar as crises no dia a dia. Não tem um empresário aqui, não tem um mestre, um trabalhador que chega e passa uma semana plenamente tranquila, sem problemas, sem adversidades. Não. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, nós sabemos que vamos enfrentar as tentações, as lutas e as provocações, para que a nossa identidade, a identidade que nós visualizamos e cremos em Cristo, seja deturpada daquela que Deus quer para a nossa vida. Amém? Você tem que estar consciente disso. Nós já ouvimos falar aqui de Jacó, né? Esaú e Jacó, no momento que ele teve a sua maior crise de identidade. A maior crise de identidade de Jacó aconteceu quando ele chegou lá diante do Senhor e lutou com o anjo por toda a noite. E ele achava que era Deus que estava lutando com ele, que era o Senhor, o anjo que estava lutando com ele, quando o Senhor estava apenas abraçando Jacó, para que ele não se desesperasse. Naquele dia Jacó foi confrontado. A partir daquele dia ele mudou de nome. Jacó chamou-se Israel. O teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Obrigado, Dri. O Bruno já colocou para mim lá atrás, lá longe, para não derrubar. É que vocês não estavam aqui. Domingo passado eu derrubei a água outra vez. Gente, a nossa crise acontece nos momentos mais inesperados. Jacó estava para se encontrar com Esaú. Ele sabia que ele tinha enganado seu irmão. Ele sabia que toda a identidade dele tinha sido firmada e constatada através dos seus próprios passos naquilo que ele se conhecia. Ele era um enganador, ele dava um jeitinho, ele era um grande negociador, como sempre foi. Ele negociou com o Senhor. Muitas vezes nós crescemos e a mamãe diz quem você é, o papai diz quem você é, e os seus amigos dizem quem você é e como você é, e de repente você começa a agir daquela forma, quando Deus está dizendo para você: não, você é assim, não é como os outros estão dizendo. O Don Lynch diz assim: você não se conhece até que o Senhor diga quem você é. E isso é muito verdade. Nós realmente não nos conhecemos se nós não permitirmos que o Senhor nos revele. 1 João 1:2 traz aqui uma palavra maravilhosa a respeito da pessoa de Jesus. Nós lemos lá que o Senhor pode não nos conhecer. Nós vamos clamar: Senhor, Senhor, nós vamos expulsar demônios, nós vamos estabelecer o nosso compromisso com o Pai, e um dia lá, diante do Pai, você vai falar: Senhor, Senhor, mas eu expulsei os demônios, eu declarei a sua palavra, falei tantas coisas. E 1 João estabelece o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, Jesus Cristo, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos: a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. A vida eterna, Jesus Cristo, que estava com o Pai, nos foi manifestado. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, nós vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Como que você vai completar essa alegria? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros.
E isso só acontece quando você se conhece. Quando o sangue de Jesus estabelece você como filho e você crê nessa paternidade. E você então abdica de coisas que antes te faziam sofrer pelo pecado, mas agora ele diz: o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja bem, lá em 1 João 1 e 2, estão todos esses versículos que eu estou lendo para você. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E olha aqui, nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E aqui é o ponto que eu quero estabelecer com você. Nisso sabemos, você só vai saber se você souber quem você é em Cristo. Você só vai saber se você descobrir que a sua identidade está firmada na paternidade. Uma vez que você aceitou Jesus Cristo como Senhor, você deixou de ser criatura e você passou, tornou-se, recebeu o poder de ser chamado filho. Você não é mais uma mera criatura que nasce. Todas as pessoas que nascem, todos os dias, em todos os minutos, elas nascem como criaturas de Deus. Mas só tornam-se filhas no momento que elas o aceitam. Nisto sabemos que estamos nele. Nós reconhecemos que fomos salvos, porque nós declaramos que o nosso coração é dele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E essa é uma dificuldade de cada dia da maioria das pessoas, não é verdade? Não é só sua dificuldade, é minha dificuldade. É a dificuldade de cada um. Aquele que guarda a palavra, aquele que diz, eu conheço, aquele que diz, eu não peco. Nós somos essas pessoas. E nós estamos iguais, nós estamos neste barco. Um barco que não dá para sair dele. Agora, dentro do barco, ali, quando Noé, voltando aqui lá para o início da Bíblia, quando Noé jogou um monte de bicho do barco, eles estavam ali como uma família. Certo? Mas ali tinha leão, tinha gato, tinha animalzinho que não cheira muito, tem outros que cheiram muito, então tem todos os tipos. Eu faço muitas vezes um paralelo dentro da igreja da mesma forma. Nós temos pessoas aqui que são amabilíssimas, tem outras que são mais do jeitinho delas, tem outras que preferem ficar no seu canto, tem outras que são mais extrovertidas, outras introvertidas. Então nós temos todos esses tipos de pessoas. Agora, se nós sabemos que estamos nele, então nós vamos andar como ele andou. E a pergunta é, como é que Cristo andou? Eu estou fazendo uma pergunta para você. Como é que Cristo andou? E eu gostaria que você se manifestasse. Eu vou dar, geralmente a gente não faz isso, né? Mas eu queria que você falasse. Como você imagina que Cristo andou? Em retidão. Que mais? Em obediência. Que mais? Obediência. Que mais? Desculpa. Amor. Jesus Cristo andou em amor e ele demonstrou. O que vocês estão falando? Vocês estão falando porque vocês viram, né, lendo a palavra, acontecendo no Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quantos evangelhos nós temos? Um evangelho. É pegadinha, tá, gente? Um evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo dividido em 4 capítulos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desculpa a pegadinha. Não é que eu mostrei aqui, né? Mas, que mais? Como Jesus andou? Fala. Pode falar. Hein? Em santidade, em humildade, que mais? Em aceitação. O que Jesus fez muito? Vamos mudar um pouquinho essa pergunta. O que Jesus fez? Oi? Milagres. Ele orava
e ele cria, e ele sabia que a pessoa ia ser curada, né? Estava batendo um papo aqui com os discípulos, conversando com as pessoas, de repente passa um coffin, né? Passa um caixão com um defunto, Jesus, desculpa, dá licença aqui, deixa pendurada essa conversa aqui que eu já volto. Ele vai lá, ressuscita o morto, estabelece um compromisso de vida com aquela família, e ele cumpre o propósito dele. Então ele fez milagres, nós vimos isso e lemos isso nos evangelhos. O que mais que Jesus fez? Ele ensinou. Jesus ensinou muito. Jesus ensinou muitos discípulos, desde o início. Olha, anda comigo, você que é pescador, eu vou te fazer pescador de homens. Cada palavra de Jesus é um ensinamento, cada palavra de Jesus é um conforto, cada palavra de Jesus é um degrau a mais que os discípulos subiam, porque viam Jesus fazendo. O que mais? Jesus abençoava. Jesus orava, sentava com a pessoa e abençoava. A pessoa vinha para a cura. O que eu posso fazer por você? Eu quero ser curado, então você está salvo em nome de Jesus. Você fala, peraí, mas a pessoa pediu para ser curada e Jesus falou, você está salva? É porque a palavra tem o mesmo significado. Salvação e cura é o mesmo significado. Então Jesus, sabendo que a pessoa precisa de cura física, ele está mais interessado na cura espiritual. Ele fala, você está salvo. Não somente curado fisicamente, mas salvo no seu espírito. O que mais que Jesus fez? Desculpa? Eu não estou ouvindo, alguém falou? Libertava, perdoava. Quantas vezes você vê Jesus expulsando os demônios? Jesus fazia tanta coisa, gente. Jesus investigava a vida da pessoa. Jesus tinha um discernimento altíssimo diante do Pai. E a Bíblia está dizendo, esse deve também andar assim como ele andou. Encorajava, enviava tantas coisas. Agora, veja bem, a Bíblia diz que Jesus nos deu a chave. As chaves do quê? Do reino do Senhor. Tá? Ele nos deu a chave. Só que antes ele disse que ele subiria para estar com o Pai, mas ele deixaria alguém, essa pessoa chamada Espírito Santo. E o Espírito Santo vem para confortar você, vem para te corrigir, ele vem para fazer você compreender a palavra de uma forma que nós, ou você e eu, sozinho, não conseguiríamos. Por isso ele deixou o Consolador. Por isso ele deixou o Espírito Santo, para que a minha identidade, o meu entendimento de quem eu sou, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer e o que eu devo fazer em Cristo aconteça, não segundo a minha força. É claro que é minha decisão, Jesus me dá essa liberdade. Eu decido seguir o Senhor. Alguém chegou e colocou um palitinho nos seus olhos hoje para você acordar? Você decidiu acordar, gente. Com o sono que você estava, com o cansaço físico que você estava, você decidiu acordar. Tudo bem, a respiração é um ato meio que involuntário, mas é você quem decide viver. Há pessoas tirando a vida, há outros gerando vida. Porque as pessoas decidem, e nós temos este compromisso com o Pai, que nós podemos assim estabelecer a nossa identidade, a nossa ligação com Ele. O que é um remanescente? Remanescente, Deus nunca vê um remanescente como sobra. O que é remanescente? Remanescente é o seguinte, eu vou carpetar uma sala, e aquele carpete não dá para fechar todo aquele ambiente. Remanescente é aquela parte que, mesmo servindo a um propósito, não pode ser colocado naquela sala porque não é grande o suficiente. Sobra é aquele resto de comida que você se matou de comer, está olhando para ela e não aguenta mais. Isso é sobra. Está lá, né? É a comida francesa do dia seguinte. Agora, o remanescente tem valor.
O remanescente serve a um propósito. Remanescente você pode usar. Remanescente você pode estabelecer e compreender dentro de um propósito como o que você pode fazer com isso. E você pode fazer bem feito. Deus nos chama de remanescentes. Nós somos o remanescente que Deus muitas vezes não vai usar em todos os lados, mas pode usar você especificamente em alguma situação. Remanescente fala daquele que é escolhido, nomeado, selecionado, posicionado e alinhado ao pensamento de Deus. Remanescente fala daquele que é escolhido, nomeado, selecionado, posicionado e alinhado ao pensamento de Deus. Como que você se alinha ao pensamento de Deus? Eu estava falando dos políticos porque eu estava pensando exatamente nisso. Quando você ouve uma palavra política, quando você ouve um discurso tentando convencer você de algo que eles querem, você, quando tem uma identidade no Senhor e você conhece a palavra dele, você sabe exatamente se essa pessoa está falando. Ela é escolhida, ela é nomeada, ela é selecionada, posicionada e alinhada segundo os pensamentos do Pai. Deus dá a você esse discernimento. Eu não vou chegar para você e falar, vote em fulano. Não. Deus dá a você esse discernimento. Deus diz para você, olha, faz isso. Porque você sente o que o Espírito de Deus que está em você sente. Nós temos que andar como Jesus andou. E Jesus não fazia nada que não ouvia o Pai dizer para ele. Jesus não falava nada que não ouvia o Pai dizendo para ele. Por isso Jesus é quem nos dá o maior exemplo de vida. Pensamento do remanescente. Deus quer todos, mas Ele nunca começa com todos. Pode ser aqui na igreja, pode ser nessa cidade, pode ser no país, pode ser no mundo inteiro. Deus queria e espera que todos, porque Deus amou o mundo. Deus não falou porque Deus amou a igreja, Deus primeiro. Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo, do hebraico e do grego e de qualquer língua, todo é igual a todo, é 100%. E Deus quer todos, mas Ele pode começar com poucos, pode começar com alguns, Ele não vai começar sempre com todos, porque no meio do todos, e no meio do todo, existe a pessoa que não se conhece, existe a pessoa que não está posicionada, alinhada com Deus, existe a pessoa que não compreende a sua identidade, a ligação de paternidade com o Pai, tem aquela pessoa que ainda vive segundo os seus princípios e a sua condição emocional e não fundamentada no espiritual, espírito, alma e corpo. Uma das maiores lutas que a gente encontra falando com as pessoas e pregando a palavra do Senhor é que espírito, alma e corpo não estão alinhados. A alma da pessoa prevalece, não o espírito prevalece. A alma da pessoa prevalece. Eu penso, eu acho, eu gosto, eu não gosto, alma. Alma. Porque quando é espírito, alma e corpo, o eu sai da cadeirinha, sai do trono e vai para o ladinho e permite que o Espírito Santo dirija a vida. É simples assim, gente. Então, você e eu precisamos pensar assim. Agora, está aqui, João 17,4, que eu li semana passada com você. Jesus, no final da vida, ele chegou para o Pai e falou: Pai, olha aqui, trabalhei a vida inteira para que esses 3 anos fossem cumpridos na minha vida. Ajudou seu pai, foi fiel naquilo que era colocado nas mãos dele, serviu no melhor que ele podia, mas nos últimos 3 anos de vida foram os anos que haviam sido estabelecidos e preparados, reservados e preservados para que Jesus cumprisse o seu propósito na terra. A identidade do Filho de Deus não veio só nos 3 anos, ela foi desde o início estabelecida pelo Pai. Agora,
O propósito dele está aqui, ó. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra. O trabalho que o Senhor me deu para fazer, Senhor, está aqui em suas mãos, que me confiaste para fazer. Eu fiz. Aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. E tem mais. Porque eu fiz, eu te honrei. E se você usar o outro lado disso, é porque eu não fiz, eu não te honrei. Você joga isso aí dentro daquela outra parábola que Jesus deu, do empresário que deu galardões, né, que deu sementes não, os talentos. Deu os talentos, deu uma pequena quantia para um, uma média para o outro e uma maior para o outro. O que recebeu menos talento, um talento, o que ele fez? Ele escondeu, ele guardou, porque ele tinha medo de se arriscar em prol do seu Senhor. Ele falou: até aquilo que você tem vai ser tirado de você. Um outro versículo que eu acho bonito, que a palavra de Deus diz assim: olha, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra para o meu gozo. E aí Deus estabelece mais uma coisa maravilhosa, que não é a quantia do bolso, mas é o que está no coração. Porque muitas vezes a pessoa pode ser milionária, mas Deus dá a ela uma coisinha para fazer. Se ela fizer bem feito, é naquilo que vai ser estabelecido o propósito de Deus na vida dela. E outros, mais simples, recebem muitas vezes dons maravilhosos e multiplicam isso na frente do Senhor e falam: nossa, que legal. Então Deus conhece muito bem o coração da pessoa. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra e o trabalho. E eu me lembro que eu também fiz isso com você. Nós detalhamos esses versículos com você. Primeiro, em Cristo descobrimos quem somos, identidade, e para que estamos vivendo a nossa vocação, muito antes de ouvirmos de Cristo e termos nossa esperança, o destino de Deus. Ele já tinha seus olhos em nós, tinha planos para a nossa vida de glória. Como parte do propósito, Ele trabalha em tudo e em todos. Identidade, vocação, destino e propósito. 2 versículos. Isso aqui é uma tradução da mensagem que falei para vocês, é uma versão diferente, talvez um pouco diferente da que você tem aí, mas está lá em Efésios 1, 11 e 12. Estabelecendo a mensagem do Senhor na nossa vida através de identidade, vocação, destino e propósito. Gente, está aí um outro versículo que eu li para você também, no domingo, tá? E aqui eu quero lembrar você: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Palavras da Bíblia que nós cremos. Uma promessa de Deus foi dada a Abraão: os seus filhos serão como a areia do mar, você não vai poder contá-los, mas está aqui. Por que só o remanescente aqui será salvo? Porque ele anda como Jesus andou, e porque ele faz o que ninguém quer fazer, e porque ele é estabelecido no propósito e paternidade do Pai, e porque ele resolveu seguir a Deus com todo o seu espírito, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Não dá para deixar de lado aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. No pouco que Deus colocar nas suas mãos, seja o melhor. Você já ouviu falar de Davizinho, lá sendo pastor, lá no campo? A Ju estava falando isso semana passada para o pessoal lá de Sorocaba, que ela ministrou. Deus colocou uma funda na mão de Davi, que cuidava das ovelhas de outra pessoa. As ovelhas não eram nem de Davi, eram dos pais dele. Só que ele estabeleceu um compromisso, que aquele território que ele estava,
nenhum leão, nenhum urso ia tirar dele aquilo que era dele. E ele passava dias, talvez no início acertava só a árvore, só os galhos, mas no final, pela mira e o treinamento que ele tinha obtido, nos seus constantes treinamentos com a funda, ele mirava e ia direto no fruto. Chegou o leão, ele derrubou. Chegou o urso, ele derrubou. Ele deve ter colocado uma plaquinha lá no território dele, falou aqui, ó, a proibida entrada de leão e urso, porque se entrar morre. Eu garanto para você que você tem leões e ursos durante a sua semana. Eu garanto a você que você tem ursos entrando para devorar você. Não somente as suas coisas, as ovelhas do seu pasto. Não somente as coisas que você muitas vezes acha que são valiosas para você. Não, e ali você se guarda e se tranca. Mas os ursos e os leões e tudo o mais, as consequências da iniquidade ao nosso redor, vêm para destruir você. Eu garanto que você tem essas coisas. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Ninguém quer estar praguejando nada para você. A Bíblia nos prepara, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu prefiro ficar com a segunda parte do versículo, do que sofrer do primeiro. Tudo bem, eu estou vendo que eu tenho aflição, eu estou vendo que eu tenho leão, eu estou vendo que eu tenho urso, mas a Bíblia me garante, ela estabelece um compromisso, que eu sendo filho, se eu andar como Jesus andou, se eu tiver uma identidade, um propósito, sabendo que onde Ele me colocou eu vou ser o melhor, eu não vou fazer meia boca, então eu vou ficar bom. E Davi estava lá todos os dias. Um dia ele estava no pasto, o pai dele o mandou chamar para que ele levasse alimento aos seus irmãos que estavam lá no vale, tremendo de medo, porque tinha um gigante muito maior do que você, Jean. Jean tem 2 e 3. 2 e 3? E esse gigante tinha mais de 3. Você imagina, Davi, um cara de 3 e 12, 3 e 15 aqui? Aqui tem 3, gente. Ele chega lá no vale, os seus irmãos, chateados porque encontraram o seu irmãozinho ali. E pior, o seu irmão fez uma pergunta: o que esse incircunciso está dizendo contra o meu Deus? O irmão de Davi falou: o que você está fazendo aqui, cara? Olha o tamanho que você tem, olha a tua idade, você está aí segurando comida para a gente, se você acha que você vai chegar nessa presunção e falar com a gente do jeito que você está falando. Só que Davi, viu Davi, teu nome não é por acaso Davi, Deus coloca você como guerreiro assim como Davi, estabelece você como vencedor, assim como Davi da Bíblia. Os nossos pais não colocam os nossos nomes por acaso. Agora, o que identifica você e a tua identidade é o que está no seu coração. Colocou a armadura do medroso que estava lá, só ele e Jonatas, o seu filho. Só Saul e Jonatas tinham espada. O exército deles era uma calamidade, um fracasso. Só Saul e Jonatas tinham espada. É a mesma coisa você dizer, só o presidente do país tem dinheiro, e os outros não conseguem nem se alimentar, e nem comer. Podia ter sido o copo. Davi fala, essa armadura não me serve. Em outras palavras, a identidade que você quer colocar sobre a minha vida, não serve. Aquilo que você está dizendo que eu não sou. Isso não serve em mim, pode servir em você, mas não serve em mim. E Davi retirou e falou, eu vou na força do Senhor. Pegou aquele instrumento que ele treinava lá, matou o gigante, porque ele sabia usar o instrumento dele, que ele tinha treinado lá, quando ninguém dava valor para ele. Ele tinha treinado lá, quando ele ficava sozinho.
E ninguém vinha alisar a cabecinha dele, abraçar. Ele estava lá trabalhando. E daí, ele teve que matar um gigante. Não matou? Matou. Agora você imagina, Rodrigo, o tamanho de gigante de 3 metros e lá vai centímetros. Vem cá, Jean, por favor. Eu sei que você já foi usado nisso em todas as igrejas que você foi. Vem cá. Não vou chamar o Monique. Não, eu mesmo. Está aqui, gente. Está aqui. Eu tenho 1,80. Olha o tamanho que eu fico perto de um cara desse. E como ele se sentiria perto de uma pessoa de 3 metros e lá vai pancada. Agora, obrigado. Não, deixa a Monique lá parada. Agora imagine, tem gente do tamanho dela aqui que a gente pode chamar também. Karina. Imagina o tamanho da espada desse gigante. É isso que eu quero que você compreenda. Imagine o tamanho da espada desse gigante. Se você, normalmente, quem já teve essa experiência, eu já tive, você segura uma espada, você não sabe o que você vai fazer com ela, de tão pesada que ela é. A espada daquela época, pela história, não era uma espada reta de perfurar, era uma espada foice, era uma espada que era usada dessa forma na guerra. Olha a funda de Davi aqui sendo treinada, olha os músculos sendo treinados. Toda a musculação de Davi, por muitos anos, foi treinada para este exercício físico. Este exercício físico. E quando ele pega aquela espada, certamente ele deve ter precisado usar as duas mãos, mas não tem problema. Ele tinha exercitado fisicamente, porque emocionalmente a gente já sabe que ele estava bem. Quem é esse cara aí que está falando do meu pai? Espiritualmente muito melhor, né? Ele pega aquela espada e vai e corta a cabeça do gigante. Por que Davi fez isso, gente? Porque ele teve essa condição, porque ele se conhecia. Tudo que eu vou pedir para vocês, busque se conhecer em Deus. Se cada um de nós fizéssemos o nosso dever de casa, eu digo para vocês, esse remanescente que está aqui, eu não estou esperando aqueles que não vieram no culto, eu não estou pregando para quem quis ficar em casa, ou teve que ficar em casa porque está doente. Eu estou falando para você que está ouvindo esta palavra, aqui ou na gravação. Deus tem um propósito para você, só que você precisa se conhecer. Deus tem muito mais para você. Meu irmão fala assim: Deus tem muito mais para te dar do que o diabo para tirar de você, do que o diabo para retirar. Diz assim, repita comigo: Deus tem muito mais para me dar do que o diabo para retirar. Eu estabeleço um compromisso com você neste momento. E Deus, daí do seu coração, aí do seu interior, das palavras que vão fluir de você, que serão palavras que fluirão como rios de água viva. E não tem nada melhor do que uma nascente. Rios de água viva é uma nascente que gera. Lá em Israel nós fomos na nascente do Rio Jordão. Eu fiz questão de beber daquela água. Fiz questão de encher a minha garrafinha com aquela água. Nenhum misticismo aí. Mas eu tive o prazer físico, emocional, e se for espiritual também está bom. Mas eu bebi daquela água. Você vê a água borbulhando. Eu tive outro dia lá no Nordeste, e eu fui numa fonte, no início de um rio. Eu bebi daquela água. Gente, não tem nada mais gostoso e mais puro do que você beber de uma fonte de água viva. E sabe o que as pessoas hoje estão precisando e esperando? Não você aqui, as outras que você conhece, que estão ao seu redor, elas estão esperando que jorre isso de você. Que jorre isso de você. Está pulando aí? Que bom. Deixa pular. As pessoas estão esperando que jorre rios de água viva da sua boca. Porque se não jorrar rios de água viva, o que vai jorrar? Impureza, maledicência, fofoca. Vai jorrar, gente, vai jorrar. Agora, quanto mais cheio você estiver da palavra, desses 3, Ananias,
Misael e Azarias, a gente sabe que eles eram escravos do sistema, mas totalmente livres em suas identidades. É isso que a Ju acabou de falar. Nós estamos num sistema que a gente briga para sair de corrupção, de mentiras, de invejas, e a gente sabe que a coisa tem muita coisa errada, mas eu quero que você se lembre de algo. Você é livre para orar, livre para amar e livre para declarar Jesus como sendo o seu Senhor, o Senhor da sua vida. Amém? Olha, eu vou terminar com um versículo aqui para você. Me permita terminar com esse versículo, que foi um versículo que eu li na semana passada, e ele tem tudo a ver com este ponto que a gente está. Olha aqui, ó. Depois, se você quiser ler em casa, você lê também. Os teus filhos, diga eu sou este filho, tá? Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. E conclui assim: para que o país se torne habitável. Maravilhoso, né? É a palavra de Deus. Os teus filhos edificarão as ruínas antigas. Eu e você, gente. Levantará os fundamentos de muitas gerações. O nosso passado, as gerações que entraram na iniquidade, que não concluíram o propósito daquela geração, que não foi transferido para nós uma herança, mais uma herança de bênção, mais uma herança de iniquidade. Nós podemos ser a geração que vai levantar esses fundamentos antigos. Será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. Você vai reconstruir os caminhos dessa nação, através da tua identidade em Cristo, através da tua palavra, através do teu compromisso. Para quê? Será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. Para quê? Para que o país se torne habitável. Só isso. Eu quero sair de casa e descansar sabendo que os meus filhos estão bem, que a minha casa está bem, que os bens que o Senhor me deu estão guardados. Mas isso só acontece quando uma geração receber na sua herança esse compromisso e assumir. E a gente sabe que o Brasil ainda está precisando passar por algumas outras dificuldades antes disso, tá? Então depois você lê em casa com calma Isaías 58:12, que é este versículo que tem para você. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que o nosso compromisso contigo é estabelecido através da nossa identidade, aquela que o Senhor nos disse: você é meu filho amado. Assim como o Senhor declarou a sua paternidade para Jesus no seu batismo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Pai, nós queremos ouvir isso de Ti, como filhos que o Senhor se alegra, onde o Senhor vai dizer: você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Pai, a Tua bênção é estabelecida neste lar, nesta casa, que agora aqui assume um compromisso contigo, de viver uma vida santa diante de Ti. A gente vai errar, a gente vai pecar, e a gente vai novamente se prostrar diante de Ti e dizer: Pai, nós queremos Te servir, guia-nos pelo caminho que é justo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar e daí a gente vai terminar.